Olá pessoal, artrose de joelho, né? Sempre foi o bicho papão da fisioterapia, sempre foi o bicho papão da ortopedia, né? É 880, ou melhora, se não melhorar com medicamento, vai para cirurgia, né? Não existe uma fase intermediária assim, né? De um modo geral, tá? Então, por que a artrose de joelho sempre foi, né? Em 2001, quando eu me formei, a visão da artrose de joelho era que era uma doença progressiva, inflamatória, que evolui para degenerativa, progressiva, que inevitavelmente esse paciente ia acabar evoluindo para uma cirurgia, principalmente se tivesse uma das comorbidades piores, que é a obesidade. Então é o seguinte, a artrose hoje mudou muito, a artrose de joelho é uma das doenças, primeiro, que é uma doença muito incidente aqui no nosso país, a obesidade cada vez também mais incidente, então uma artrose de joelho, um paciente obeso com alguma deformidade de joelho, isso pode agravar e aumentar muito a incidência. Então esse paciente ele sofre bastante, ele passa na mão de vários profissionais, geralmente é um paciente refratário e os tratamentos mais atuais têm feito com que esses pacientes sejam muito mais bem atendidos. Como? Primeiro, eu sou especialista em acupuntura, então desde a minha formação inicial a gente vem percebendo que existe uma demanda grande e esses pacientes refratários acabam caindo para a gente. Eles caem porque já tentaram várias coisas, pensam no diferente e a acupuntura é diferente. Já naquela época, em 2001, a terapia ortomolecular, a medicina veterinária já estavam estudando nos Estados Unidos, já muito avançado, esses suplementos vendem na academia, na época era sulfato de condroitina e sulfato de glicosamina, e isso veio para o Brasil nessa época, né, os profissionais de ortomolecular já usavam, a medicina veterinária usando em cavalos de alta performance, e isso chegou para a gente, até que chegou isso de forma protocolar. Tem um livro chamado A Cura da Osteoartrite, é um livro americano, o nome dele no Brasil é esse o título, e isso vem demonstrar 3 ortopedistas que mostraram a prática clínica deles com essas substâncias. Independente de publicação, mas eles têm uma prática clínica muito robusta, e por isso eles escreveram um livro com tanto entusiasmo, e eu aconselho vocês a ler esse livro, A Cura da Osteoartrite. Então, a minha prática era acupuntura, depois veio a acupuntura com a suplementação, que é natural, hoje suplementos de venda livre, e depois de um tempo avançou um pouco mais, veio o colágeno tipo 2, né, 40 mg ao dia, uma dose padrão, e também depois veio o uso da ozonoterapia, tanto na forma intraarticular como periarticular, e isso trouxe um fôlego maior para nós profissionais, porque esse paciente realmente ele começou a evoluir de forma diferente, esse paciente começou a ter uns resultados que vieram mais rápidos e ficaram mais sustentáveis. E por que o ozônio tem esse benefício? O ozônio tem esse benefício pela seguinte forma: o indivíduo que tem artrose no joelho, né, ele tem lesões de células, essas células, quando são lesionadas, elas liberam substâncias que a gente chama de mediadores inflamatórios, ou citocinas pró-inflamatórias, e se essa inflamação, essas citocinas não forem tratadas, não forem contidas, lá esse ambiente do líquido sinovial, ali vai se formar outras substâncias mais nocivas, que a gente chama de enzimas de degradação de colágeno, também como metaloproteinases. E aí nós temos um líquido sinovial ainda mais tóxico, que faz um ambiente propício para um processo degenerativo ainda mais rápido. E se isso não for melhorado, isso vai fazendo um ciclo vicioso. Quanto mais inflamação, mais dor, quanto mais dor, mais inflamação, mais enzimas de degradação de colágeno e mais acelerado o processo de envelhecimento. E aí a gente começa a ter lesões subcondrais, ou seja, não só na cartilagem, já começa a ter lesões condrais, que é as lesões no osso, edema ósseo. Lá na ressonância a gente vê o osso branquinho, né? O edema ósseo na ressonância, você vê o hipersinal e começa a ter formações de osteófitos. Então esse ambiente articular vai piorando, acaba evoluindo para artroplastia total de joelho, que é a substituição da articulação. Mas se você tiver, na minha humilde opinião, tá, um acesso a um bom acupunturista, a alguém que conheça dessas suplementações, até fitoterápico, você vai ver que tem 2 fitoterápicos que ajudam muito nessas articulações, inclusive tem publicações já disso, que é o Arpagófico procumbens, né? Existe até um remédio que chama Arpadol. O Arpadol é o princípio ativo do Arpagófico procumbens, que popularmente é um nome feio chamado garra do diabo. E tem também um caratomentosa, que é unha de gato, tá?
caratomentose é o nome científico. Então a combinação da unha de gato com o Arpagófico procumbens, com a garra do diabo, é uma boa opção de fitoterápico que também pode ajudar. Então essa combinação de acupuntura, fitoterápico, estimulantes, a gente brinca que é ração para cartilagem, que é fosfaticondroitina, glicosamina, colágeno tipo 2, e também existem outros, né? O SMS, o SMN, o silício orgânico pode ajudar, então o enxofre, né? O enxofre, e eu esqueci a sigla, tá, pessoal? Falei SMS, mas eu esqueci, mas é o enxofre. Enxofre, o silício, e tem suplementos específicos. Aqui nós temos fórmulas específicas de substâncias que já estão bem endossadas, tanto por experiência clínica quanto por algumas publicações, ensaios clínicos que endossam bastante o uso desses suplementos. Então, isso fez com que o paciente melhorasse muito. E a ozonoterapia acabou de fechar, né? Porque quando a gente aplica a ozonoterapia nesse líquido sinovial intoxicado por citocinas inflamatórias, enzimas de degradação de colágeno, esse gás ele degrada essas substâncias, diminui o status inflamatório ali dentro, estimula os condrócitos, que são células produtoras de colágeno, então isso vai revertendo esse processo inflamatório. Lógico, as comorbidades, independente da técnica, elas continuam sendo importantes. O indivíduo obeso, ele é um indivíduo muito difícil de evoluir, tá? Porque a pressão axial no côndilo tibial, no osso, na cartilagem, essa pressão ela é um grande gerador de inflamação, mas mesmo assim nossos pacientes melhoram muito. A técnica é colocar no portal anterolateral do joelho, intraarticular e periarticular. Você colocar em toda a articulação, esse paciente melhora muito a ozonoterapia, num volume específico e numa concentração específica. Na fase aguda, a gente pede para o paciente esperar um pouco, não fazer tantos movimentos. À medida que esse paciente vai melhorando, a gente vai ao contrário, a gente vai fortalecendo toda a musculatura do membro inferior, e a gente percebe que pessoas que têm membro inferior mais fortalecido, eles têm menos dor, diminui a sobrecarga na articulação, melhora a qualidade de vida dos pacientes, e isso fez com que a ozonoterapia ela ajudou e muito nesse limbo aí que era o tratamento do joelho, tratamento conservador do joelho, tá? Por quê? Existe o tratamento cirúrgico, lógico, em alguns casos, se você chegar tarde demais, às vezes não tem o que fazer, mas para um paciente que ia evoluir para a cirurgia, uma técnica natural, sem efeito colateral, fazer com que esse paciente não precise mais de ir para uma cirurgia, isso é maravilhoso. Bom, fica a dica aqui. Então, nesse vídeo eu quis levantar algumas questões e explicar por que o ozônio ele é útil exatamente por isso. Ele oxigena, ele degrada citocinas pró-inflamatórias, ele inibe a produção dessas metaloproteinases no joelho, consequentemente ele mantém um ambiente ali muito mais capaz de produzir, estimular células regenerativas, né? Condrócitos, diminui também a sinovite, a inflamação da sinova interior do joelho. Então, são muitos benefícios e clinicamente nós temos todos os dias pacientes agradecidos, que trazem presentes, que agradecem, doutor, depois que eu vim aqui, graças a Deus e tal, eu sofria muito com esse joelho. Então, não tem artigos ainda robustos, porque primeiro vem a prática clínica, depois o interesse para publicação. Então, porque tem gente que fica vomitando aí que falta publicação, lógico, ainda falta, mas não falta experiência clínica, tá? Experiência clínica, na história da medicina foi assim, primeiro vem a experiência clínica e os sucessos, né, clínicos que estimulam a produção de artigos científicos, e é muito bem-vindo, tá? Mas quem vai querer publicar artigos numa técnica que tira o paciente do remédio, tá? Então, ainda temos esse conflito de interesse ainda que faz com que não é tão interessante para a indústria que tem grana, que é a indústria farmacêutica, bancar estudos que tem que ter toda uma sistemática, tem toda uma metodologia. Então, não é fácil publicar, viu, pessoal? Publicar artigos científicos depende de muita coisa. Então, não é porque não tem artigo que não funciona, só às vezes falta uma estrutura para se publicar, tá bom? Fica aí o
o nosso bate-papo do dia aí. Um forte abraço para todo mundo.